noite. Estamos hoje na nossa segunda catequese sobre os novíssimos. Na terça-feira falamos sobre o fim do homem. Hoje falaremos sobre o caráter da morte. Talvez para muitos a morte seja só um cessar da vida, mas para a igreja a morte não é isso. Para a igreja a morte é uma crise substancial. Isso que a igreja católica entende de crise de morte. A morte é uma crise substancial. Por que a morte é uma crise substancial? Porque nós, como seres humanos, somos uma unidade de corpo e alma. Por isso, para nós, católicos, não existe alma penada e não existe corpo sem alma. Logo, um ser humano ele é composto de duas realidades. A realidade espiritual, que nós chamamos de alma, e a realidade temporal, que nós chamamos de corpo. Não existe um corpo sem alma e não existe uma alma sem corpo. Por isso, os santos que estão no céu, a igreja enxerga que eles estão de maneira incompleta no céu. Por quê? Porque eles estão esperando o próprio Senhor revitalizar esta unidade substancial. Então, a morte é isso. Quando existe essa crise substancial e há uma separação. Quer dizer que a parte corporal, a parte temporal, não sustenta mais a vitalidade espiritual. Logo, existe essa morte. E aqui nós estamos falando da morte física. Porque a morte espiritual, ela acontece quando a parte espiritual já não consegue dominar a parte temporal. Porque na nossa vida, a parte espiritual, ela precisa mover a parte temporal. Se é a parte temporal que nos move, nós estamos morrendo espiritualmente. Por isso, para nós, Jesus vai falar, não tenha medo daquele que mata o corpo, mas daquele que pode jogar a alma no inferno. Por quê? Porque nós sabemos que quando tem essa crise substancial e a parte temporal não consegue sustentar a parte espiritual, isso para nós não é um problema. É um problema quando a parte temporal não consegue sustentar e não é mais movido pela parte espiritual. E esse é o problema que nós chamamos de pecado. Por isso, para nós, precisamos olhar para a morte como este caráter de veneração. E como assim, Padre? Porque a morte, ela não é esse monstro que muitas vezes nós pintamos ou muitas vezes nós temos medo. O ser humano tem essa iniciativa de tentar prolongar a vida ou tentar esticar a vida. E como eu falava, o ser humano tem essa necessidade porque ele tem medo de uma coisa, da verdade. Porque a morte nada mais é do que o encontro com a verdade. Se antes da ressurreição de Cristo, a morte é uma consequência do pecado, porque Cristo, Deus, não quer para nós a morte. Mas quando o pecado entra no mundo, o ser humano morre primeiramente espiritualmente. E depois entra na vida dele a morte física. Primeiro é a morte espiritual, depois a morte física. E depois da ressurreição de Cristo, a morte ganha um outro caráter. A morte agora ganha um caráter de porta. Agora a morte é uma porta na qual todos nós devemos entrar e todos nós devemos estar preparados para esta crise que irá acontecer, cedo ou tarde. E pensar na morte não é uma atitude masoquista ou uma veneração macabra pela morte, mas é entender que a morte, ela revela aquilo que nós somos. A morte, ela é o catalisador das nossas ações. Por isso, todas as nossas ações precisam estar na perspectiva da nossa morte. Por quê?
Porque pensando nas nossas ações e pensando na nossa morte, nós iremos purificar muitas das nossas ações. Porque a morte é esse catalisador e a morte é esse purificador de tudo. Porque pensando bem, o que levaremos após a nossa morte? Porque depois da nossa morte, nem como seremos enterrados, podemos opinar. Às vezes a pessoa fala, eu quero morrer, eu quero ser enterrado assim, assim, assim. Nem isso você consegue, porque as pessoas que ficam, elas muitas vezes elas fazem mais pelo respeito. Então, as nossas ações, meus irmãos, precisa visualizar a morte. Precisa visualizar, porque as nossas ações como seres humanos são ações culminando ao nosso fim. E o nosso fim é para abrir essa porta que nós chamamos de morte. Aí a pergunta é, qual a disposição que abrimos essa porta? Qual é a disposição que abrimos essa porta? Como que é a minha preparação para a minha morte? Porque a morte, ela pode chegar a qualquer momento. A morte pode chegar hoje, pode chegar amanhã, mas ela precisa ser como o próprio São Francisco de Assis olhava para ela e chamava ela de irmã, na qual iria vir me buscar para eu contemplar a face da verdade. Logo, a morte é o primeiro purificador que Deus nos concede, porque através da morte encontraremos o próprio Deus. Por isso, o cristão ele precisa viver a perspectiva da morte em duas fases. A primeira fase, a fase da vigilância. Quem olha para a morte é vigilante, porque não sabe o dia e a hora. E o vigilante, ele está preparado a qualquer momento, porque ele sabe, porque ele não tem um controle da sua vida. Porque entendemos que a vida, ela é emprestada. Logo, eu não sou dono da minha vida, mas sou administrador dela. E a morte, ela que irá prestar conta desta vida, não nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, precisamos ser bons administradores e precisamos ser vigilantes. Segundo ponto, precisamos ter esperança. O cristão que vive na perspectiva de olhar a morte, ele tem esperança. Logo, a morte nem sua e nem dos outros te assusta. Quem não poderá nos separar do amor de Deus, vai dizer São Paulo, nem a morte nos separar do amor de Deus. Então, por que diante da morte entramos mais no desespero do que na esperança? Se aquele quem nós comungamos na Santa Missa, aquele que nós reverenciamos todos os dias no sacrário, não é ele a causa da nossa esperança? Porque diante da morte precisamos ser aquelas crianças que vivem longe do Pai, mas aquelas crianças que confiam que todos os dias seu pai vai voltar para casa. Então, precisamos ter esperança de que aquele que amamos aqui na terra será aquele que iremos ver face a face no céu. Mas isso basta na vigilância. Se não somos vigilantes, logo não conseguiremos ser esperançosos, porque a esperança parte do pressuposto de uma vida vigilante. E aqui eu trago um exercício que os antigos cristãos faziam, que eles chamavam a arte de morrer bem. Até que eles tinham São José como seu patrono, porque São José teve a graça de morrer nos braços de Jesus e Maria. Por isso ele é o patrono da boa morte. E podemos dizer que existe sim uma boa morte? Existe. A morte no estado de graça. A arte de morrer bem é uma arte de estar constantemente na graça de Deus. Porque aqueles que vivem bem aqui não precisam temer a morte, porque sabe qual é o seu destino. Por isso, aqui a igreja chamava isso de arte de morrer bem, porque a arte de morrer bem é a arte do cristão que vive a sua vida reconciliado e em estado de graça. E entende que a preparação para a morte é a preparação sacramental. Confissão, Eucaristia,
confissão e eucaristia. E por fim, se necessário, a unção dos enfermos. Porque este é o meio ordinário que o Senhor nos concedeu para nos salvar. E aqui eles falavam que todos os dias antes de dormir, precisamos pedir ao Senhor que nos livre de uma morte repentina. Porque o terror para um cristão é a morte repentina. É a morte que vem e não dá tempo de me converter, que não dá tempo de me preparar. Então, todos os dias, no exame de consciência, os antigos cristãos, eles pediam: Senhor, livrai-me de uma morte repentina e dai-me o tempo necessário para eu me converter. E tira de mim qualquer medo da morte e me dê a coragem de lutar todos os dias contra uma vida velha. Então, meus irmãos, diante da morte, precisamos ser corajosos. Corajosos para ser vigilantes. E de vigilantes, esperançosos. E assim pedir a graça de uma boa morte. Uma graça aos braços de Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que uma das promessas do Santo Escapulário é a promessa de que aqueles que portam o escapulário, primeiro, no primeiro sábado sairão do purgatório. E segundo, a própria Virgem Maria irá avisar qual é o dia da sua morte, para que você confesse, para que você comungue e para que você esteja preparado para o seu nascimento para o alto. Porque isso é a morte, nascer para o alto, entrar na vida eterna. Por isso não devemos temer a morte, mas devemos encará-la na esperança de estarmos vivendo uma vida boa, uma vida na graça, uma vida reconciliada. Glória ao Pai,